Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. O seu informativo diário aqui pelos meus endereços telemáticos. Temos o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Você pode ir ao blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Edição de quarta-feira, meio de semana, dia 7 de junho de 2023. Olha, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera neste dia os seguintes santos: Santo Antônio Gianelli, São Pedro de Córdoba e Santa Ana de São Bartolomeu, e vivencia a 9ª semana do tempo comum. Você sabia? Quem é católico deve saber, né? Junho é o 6º mês do ano, tem 30 dias. É o mês do meio ambiente, da ecologia, do Corpus Christi, agora dia 8, de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, dia 9, dos namorados, dia 12, do doador de sangue, dia 14, de São João Batista, dia 24, do pescador telefonista São Pedro e São Paulo, dia 29. Olha os santos que nós comemoramos aí. Está vigendo a estação do ano do outono. Gente, o inverno vai começar no dia 21. Estão se passando 158 dias do ano, faltam 207 dias para terminar 2023. Eu tenho mais algumas informações para vocês. É o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, dia 7 de junho. Dia da Liberdade de Imprensa e Dia Mundial da Corrida. Você gosta de corrida? Eu gosto, de vez em quando eu gosto de fazer uma corrida, só que tem que saber se a gente pode, né? Tem que ver a saúde, se a saúde está em dia. Indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, e temos a inflação dos últimos 12 meses, 4,18%. Vamos para o café. Preço do café no atacado, que está em queda. No Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca do produto de 60 quilos em grão, hein? Segunda-feira, dia 5 de junho, o Arábica Bebida Dura, R$ 936. Arábica Bebida Rio, 860. Conilon Bica Corrida, tipo 78, 681. Eu acho que é só a variedade Conilon que não está caindo, mas o Arábica sim. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou no dia 5 de junho em baixa de 0,4%, cotado a R$ 4,93. Já a Bolsa de Valores Ibovespa teve alta de 0,1% a 112.696 pontos. Notícias rapidinhas, vamos lá, vamos falar de futebol. Futebol é bom, né? Vamos aos destaques aqui. O Verdão ganhou, hein? O Palmeiras venceu o Coritiba em partida realizada no domingo, dia 4 de junho, no seu estádio, o Allianz Parque, em São Paulo, capital. O placar foi de 3-1 para os esmeraldinos. Pela 9ª rodada do Brasileirão Série A, Rony assinalou 2 tentos e Arthur fez 1. E temos notícia do tricolor carioca também. O Fluminense se deu bem. O Fluminense derrotou o Bragantino no Maracanã, também no domingo, por 2-1, depois de 5 partidas sem vitória. Foi pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora, gente, eu quero falar sobre frio, né? Você está sentindo frio aí? Olha, aqui em Colatina, uma cidade tipicamente quente, eu já estou sentindo frio neste fim de outono. E eu quero falar de Minas Gerais. O frio em Minas está de lascar, hein? É picardia você estar assim querendo sair da cama, mas o frio impede. Já pensou? Você perde o trabalho, perde a viagem, perde o compromisso com o médico. Não pode não, hein? Não pode ficar na cama não, mesmo com frio. Eu já estive várias vezes em Minas Gerais e já enfrentei uma friagem. Olha, eu estive em Ouro Preto, em Mariana, em Belo Horizonte. Todos esses lugares eu fui numa época fria, meu Deus do céu, não é fácil. Fui em Congonhas do Campo também, muito frio.
Vamos lá, vamos ver o que aconteceu em Minas, o que está acontecendo, porque é notícia atual. Frio em Minas. O município de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, está tendo sensação térmica de 2 graus centígrados negativos. 2 graus centígrados negativos, gente. E temperatura mínima de 10,6 graus centígrados. Quer dizer, a sensação de 2 graus, mas a oficial 10,6 graus. É sinal de que o inverno, que chegará no dia 21 de junho, será bem rigoroso. Olha, bicho selvagem no Espírito Santo. Você já ouviu falar de onça? Você que é mais jovem, nunca tinha ouvido falar de onça aqui no Espírito Santo? Pois é, olha aí, tem onça no Espírito Santo, sim. Eu mesmo já estive numa região interiorana de Colatina, mais precisamente na região de Casa Branca, Itapina, onde uma onça havia aparecido lá. Eu tive que portar um revólver com os meus amigos para ir até o local onde estava a onça, porque se ela aparecesse, nós teríamos que nos defender. Então eu tive que portar um revólver, fui lá no local onde a onça tinha aparecido. Havia lá uma jaula para ver se prendiam a onça, né? Os proprietários queriam prendê-la. Então colocaram uma arapuca, mas não deu certo não. Chegamos lá, a onça já tinha escapado. Mas eu fui atrás, armado, mas fui, né? Sem arma, é lógico, é meio difícil, né? Bicho selvagem no Espírito Santo, vamos falar porque não é caso de Colatina não. Esse caso aqui é de Domingos Martins. Uma onça atacou um suíno na zona rural do município de Domingos Martins, na região montanhosa espírito-santense, mais precisamente em Biriricas. O proprietário do terreno presenciou o fato, porque o local é iluminado para espantar os morcegos. E ele gritou quando viu o animal selvagem agarrado ao focinho da porca, depois de ferir pernas e costas do bicho doméstico. A onça acabou voltando para o meio da floresta quando ficou assustada, deixando o suíno agonizando. Já pensou? Feriu costas, pés, focinho, meu Deus, do porco. Aliás, era uma porca, né? Foi preciso, inclusive, o proprietário revelou que foi preciso sacrificar o animal, o animal doméstico, né? Que era animal de estimação, inclusive. A informação é do site Montanhas Capixabas. Agora vamos a uma nota policial. É sempre importante dizer como a polícia está agindo diante da criminalidade, diante da drogadição, do tráfico de narcóticos. O que a polícia está fazendo? Olha aí, drogas apreendidas no Espírito Santo. Operações policiais resultam em prisões, apreensões de drogas e veículo recuperado no município de Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo. Policiais em patrulhamento no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, encontraram com um indivíduo que fugiu da guarnição 5 buchas e 25 gramas de maconha, 6 pinos de cocaína e 18 pedras de crack. Em outra ocorrência, na madrugada, um veículo Ford Ka branco foi abordado e em seu interior havia um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Em mais um caso envolvendo veículo automotor, uma motocicleta Honda branca com restrição de furto e roubo, estava na rodovia do Sol, próximo da entrada do bairro Portal Clube. O veículo e o condutor foram encaminhados para a delegacia. No bairro Praia do Morro, foi apreendida uma sacola com 35 buchas de maconha, 18 pinos e 3 papelotes de cocaína e mais 3 pedras de crack. Já no centro guarapariense, um indivíduo foi abordado e constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Castelo. E policiais, tem mais ainda? Tem mais aqui, mais ação policial. Vamos ver aqui. Policiais do 10º Batalhão também estiveram no bairro Coroado, próximo ao cemitério, apreendendo, olha aí, 2 tabletes de maconha, 2 simulacros de pistola, uma balança de precisão e materiais para o embalo de entorpecentes, 15 buchas de maconha, 9 pinos de cocaína,
22 pedras de crack e mais uma quantidade em dinheiro. Puxa vida, hein? Foi uma ação boa, né? No fim de semana, começando na sexta e indo até o início da semana, que é o domingo. Olha, gente, um comentário aqui sobre coisas estranhas acontecendo nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Meu endereço telemático. Coisas estranhas na web. É estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços telemáticos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isso é censura contra os ditos conservadores de direita e cristãos? Olha, se for, gente, eu creio que só mesmo Deus na causa, hein? Se for censura, né? Censura com coisas que não tem nenhum ataque, nenhum crime, meu Deus do céu. Vamos aguardar para ver, né? Agora uma notícia boa, 60 anos do programa Silvio Santos. Gente, eu acompanho o programa Silvio Santos há muitos anos. Inclusive eu me inspirei um pouco em Silvio Santos para ser locutor de rádio, radialista, né? Inspirei um pouco nele, né? Nele, no Sérgio Chapelin, no Cid Moreira, eu sempre me inspirei e me espelhei em grandes nomes da comunicação. Bem, vamos falar então, 60 anos do programa Silvio Santos. Eu fiz um apanhado aqui, uma pesquisa. O domingo, dia 4 de junho de 2023, foi dia de programa Silvio Santos especial no Sistema Brasileiro de Televisão. Pude assistir. Estive lá vendo, né? Comemorando 60 anos do show. Patrícia Abravanel apresentou o espetáculo como já vem fazendo após o surgimento da pandemia do novo coronavírus em 2020. Vários jornalistas de televisão e outros artistas tomaram parte do auditório, como por exemplo Sônia Abrão, Tiago Rocha, Otávio Mesquita e outros. A filha número 2 de Silvio Santos, Silvia Abravanel, lembrou de sua participação no programa quando tinha 4 anos de idade, época em que Silvio havia treinado para dizer ao vivo que era filha de Luciano Calegari, diretor do Silvio, né? Naquela época, os artistas tinham que parecer solteiros para agradar a audiência, a mulherada principalmente, né? Os artistas, cantores, apresentadores tinham que dizer que eram solteiros, né? Para as mulheres não ficarem distantes. Era um modo de atrair a audiência. Silvinha ainda guarda o vídeo em preto e branco e o exibiu no domingo. Também compareceu o casal que se uniu matrimonialmente há 55 anos. Olha, um casal que vive no matrimônio há 55 anos, já passou das bodas de ouro, depois de participar de um quadro do programa Silvio Santos. O próprio Silvio foi padrinho, testemunha, né? Na verdade é testemunha do casamento dos dois. Olha que coisa interessante. O quadro antigo Qual é a Música, de enorme sucesso, teve nova versão com a participação de Naim, Jane, da dupla com Erondi, Lady Zu, Giliard, Silvio Brito, Ovelha, entre outros. Até o Ronilfon, campeão do quadro Qual é a Música, compareceu e contou que permaneceu 7 meses como líder. Eu lembro da música Tranquei a vida neste apartamento. Estava em Manaus nessa época, na época do sucesso desta música com Rony Fon, Tranquei a Vida. Estava em Manaus, tive uma grande paixão, né, com uma manauara. É verdade, bons tempos, né, da juventude. Eu amei muito uma manauara. Hoje, após problemas psicológicos, de tanto decorar títulos de canções, o Rony Fon disse que não me chame mais para fazer game show. Ficou traumatizado com tanta decoração de música, né? De título de música, de ouvir canções para participar do programa. Não é fácil, hein? E o lendário show de calouros também foi revivido com a presença de jurados
dos antigos jurados, Décio Pitinini, Luiz Ricardo, Sônia Lima, Leão Lobo, Sérgio Malandro, Mara Maravilha, Flor, Nelson Rubens. Eles estiveram lá conversando com a Patrícia Abravanel. Eles contaram muitas histórias emocionantes de agradecimento ao empresário Cenoura Abravanel, animador Silvio Santos, que ajudou essas e outras pessoas a construírem suas carreiras de sucesso. Dona Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos, escritora, novelista, e as filhas do empresário apresentador estiveram no palco e no auditório. Parabéns a toda a família. Um troféu comemorativo dos 60 anos do programa Silvio Santos foi entregue aos participantes. Olha, muito bom o programa, hein? Puxa vida, eu só acho que o Show do Calouros deveria ser reeditado, relançado, não é? Nem que fosse uma vez por mês, não sei, deveria ser mantido. Olha, reflexão da missa dominical. Quero falar para vocês sobre reflexão porque espiritualidade é muito importante em nossa vida. No último domingo aconteceu a solenidade da Santíssima Trindade. E houve uma celebração dominical presidida pelo padre José Valdeci Romão, da qual eu participei, eu estive lá presente, assistindo, né? E ele explicou que o Deus trino e uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar, de compreender tudo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, família, comunidade, e nunca realmente poderemos compreender em plenitude esse mistério, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, que vai crescendo conforme vamos estudando a palavra de Deus. Numa das leituras, Moisés pede, por exemplo, a Deus para caminhar conosco. Isso vale para hoje também, mesmo que o povo seja infiel e pecador, pois todos precisamos da fortaleza de Deus em nossa vida. São Paulo, apóstolo, nos dá a saudação bíblica numa carta aos Coríntios, do início de cada missa. A graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação de todas as celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de casa, ir para a igreja, por exemplo, congregar. O Evangelho diz que nós temos que crer em Jesus Cristo para sermos salvos, pois ele veio salvar o mundo e não condenar. Quem não crê já está condenado por conta própria, ou seja, a pessoa se autocondena, criando seu próprio universo e não aceitando esse Deus maravilhoso que é amor, que se humilhou por nós, sofrendo na cruz, morrendo, mas ressuscitando e ascendendo ao céu, onde está à direita do divino Pai Eterno como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote. Pois é, gente. Temos que compreender isso, é difícil, porque somos criaturas. Mas nós temos que procurar estudar a palavra, a fim de termos uma compreensão maior. Agora eu quero falar para vocês de loteria de números. Mega Sena tem sorteio nesta quarta-feira. O prêmio é de 3 milhões de reais, né? E você pode fazer a sua aposta até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica ou pela internet no portal da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo, após um aumento de mais de 10%, no dia 30 de abril. Normalmente os sorteios são feitos a partir das 20 horas. Olha, no último concurso, o concurso 2.598, houve um acertador para 6 dezenas, hein? Ele leva mais de 66 milhões de reais. Os últimos números sorteados foram 07, 14, 24, 53, 58 e 60.
O concurso desta quarta-feira é o 2.599. Estimativa, então, de prêmio de 3 milhões. Os 81 ganhadores que fizeram 5 números têm direito a mais de 72 mil cada um, hein? E os 7.347 que fizeram 4 números ganham R$ 1.146. Olha, baianos e mineiros estão em Colatina colhendo café, você sabia? Muitos mineiros e baianos estão chegando a Colatina ou já estão aqui nesta época do ano a fim de engrossarem as fileiras dos capixabas que se dispõem a colher café nas propriedades rurais. Em muitos casos, os cafeicultores já possuem endereço e telefone dos catadores, que são chamados na época própria, na época da safra, né? Os operários da lavoura ganham entre 20 a 30 reais por saco de café colhido. Gente, gasolina mais cara em Colatina. Gasolina já custa mais de 6 reais em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, no posto Rio Doce, entre as ruas Germano Naumann Filho e Alexandre Calmon, no centro de Colatina. O valor do litro do combustível é de R$ 6,08 para o pagamento com cartão de crédito. No preço à vista, o valor cai um pouco. No posto São Miguel, na rua Pio 12, também no centro, a gasolina comum está a R$ 6,06 no cartão e a aditivada R$ 6,36. E alimentos, hein? Temos alta do preço dos alimentos também, gente. Não é só gasolina não, hein? Mercadoria para o lar está com preço mais alto em Colatina. O mamão Havaí, por exemplo, já está custando por volta de R$ 12 o quilo num estabelecimento mercadista no centro da zona urbana, perto da Catedral Sagrado Coração de Jesus. A banana prata está por volta de R$ 6 o quilo. Em outro ponto varejista, nas proximidades do Rio Doce, o mamão está no valor de quase R$ 9 o quilo. Já o tomate está nas alturas, custando entre R$ 8 e R$ 9, quase R$ 9. Tem que pesquisar, né? Agora, tem uma notícia de Colatina interessante, que é sobre depilação para homens e mulheres. Você sabia? Clínicas estão tendo sucesso com depilação. Não só mulheres, mas homens também têm procurado os estabelecimentos colatinenses de depilação a laser. O procedimento tem atraído muita gente, tanto que uma nova clínica foi aberta recentemente na Avenida Getúlio Vargas, perto do posto São Miguel, no centro de Colatina. E pelo visto, a agenda está cheia, pois a todo momento há pessoas entrando e saindo do local. Olha, fique bem informado, confira no vídeo do Web Jornal do Paulo Maciel as notícias, né? Essas notícias diariamente, tá bom? Web Jornal do Paulo Maciel, você entra lá na internet, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Eu divulgo as manchetes porque é o único periódico impresso que circula nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes no Espírito Santo. Mais de 40% dos adolescentes já sofreram bullying na escola. Apenas neste ano, 68 casos foram registrados no estado do Espírito Santo em atendimentos feitos pela patrulha escolar, segundo dados divulgados pelo IBGE. Média de um ato violento a cada 2 dias. Alerta para casos de infarte entre mulheres e jovens. Aliás, mulheres jovens. Antigamente não tinha tanto caso de mulher com infarte. Agora tem, porque elas estão assumindo muitas tarefas na iniciativa privada, trabalho que era de homem, muita mulher está pegando agora. O pessoal está pensando só em dinheiro. Ninguém está querendo cuidar do lar, ter filhos. Pelo amor de Deus, gente. Cuidado, hein? O transtorno que afeta Cláudio Hanna é uma das manchetes. Emoção após 6 meses de luta de bebê pela vida. Ana e Davi deixam o hospital. É uma legenda de foto. Gilmar Ferreira, que fala de esporte, diz o seguinte: a eliminação
do Mundial Sub-20 não atormenta. Pior é não ter comando para a Copa de 2026. Agora a capa de terça-feira, 6 de junho de 2023. Para onde vai o dinheiro das multas de trânsito, hein? É porque com esse governo petista central que está aí, federal, começaram agora de novo a indústria das multas. Indústria das multas, eu considero. Antigamente os jornais falavam, essa indústria das multas, muitas câmeras. Estão instalando mais câmeras aí para multar, pelo amor de Deus. Aí o jornal diz, para onde vai o dinheiro das multas de trânsito? Exames genéticos avançam na busca por bebês saudáveis. Futebol, campeonato brasileiro, olha aí o Mengão avassalador vence o Vasco. Gerson comemora com Wesley, Arrascaeta e Matheus França. Flamengo marca 4 vezes no primeiro tempo e vence o Vasco por 4-1. Vamos ver o que disse aqui o Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo. Em clássico é importante a contundência. Tivemos muito mais domínio e controle. Vejamos o que diz o técnico do Vasco agora, o Maurício Barbieri. Nosso time está oscilando, mas tenho convicção de que vamos reverter isso. Capixabas se arriscam no deserto para atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Olha, gente, isso é perigoso, hein? Não sei por que esse pessoal se arrisca tanto. Pode até morrer nessa travessia da fronteira. Parque em Guarapari vai ter lojas e restaurante. Parque Paulo César Vinha tem melhor infraestrutura para receber visitantes. Olha, Ecolatina alerta contra esmolas. A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro Pop, serviço especializado em abordagem social de Colatina, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo público pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhando e orientando as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização das pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar, estimula a prostituição e mendicância, aumenta a violência e sustenta vícios. Olha, os telefones para os atendimentos às pessoas em situação de rua, os telefones são esses: 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222. Vamos falar agora de fé. É importante você cultivar a sua fé. Tem que cultivar, senão você perde a fé. Celebrações da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Programação do mês de junho, hein? Vamos ver o que está programado para esta quarta-feira, dia 7 de junho de 2022. 22 não, 23, né? Eu estou lá no passado, é 23, 7 de junho de 2023. Às 19 horas, haverá celebração eucarística no segundo dia da novena, hein? Será presidida pelo padre Edgar Rigoni. A liturgia fica com as equipes do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o canto com as equipes da comunidade Sagrada Família. Na quinta-feira, haverá também, hein? A sequência da novena. Aliás, na quinta, gente, não vai haver, deixa eu ver se vai ou não vai haver, deixa eu ver aqui. Vai haver a solenidade do corpo e sangue do Senhor, né? Na quinta-feira, Corpus Christi, feriado religioso. Às 17 horas haverá solene celebração eucarística presidida pelo bispo Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa na Catedral. Às 17 horas. Então, pelo que eu estou percebendo aqui, na quinta, zero. É informação para você
que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático? Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores, chamados do espectro político da direita? Olha, se for censura, só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou que o Deus Trino e Uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus, Trino e Uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E
O profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminha conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente para nos salvar, para salvar o mundo, e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões. Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese. Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo uma tradição com mais de 10.000 anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente tem que parar e pensar. Eita, mundo besta, meu Deus! Como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente, um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista, muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela omissão, pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu! Não pode se emitir opinião mais não?
Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente, é preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo Deus, Deus Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim, o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel. Né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio, Deus está morto, maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na primeira guerra 13 milhões de mortos, na segunda 66 milhões de mortos, um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também, mais de 120 milhões de mortos, vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente. Mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você, foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então, Teodósio tornou o cristianismo religião oficial, Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata, vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá.
Maranata! Jesus, eu quero a vida eterna convosco.